Boa noite. Paz do Senhor, como vão? Tudo bem? Hoje é quinta-feira, estou perdida, 23 de setembro, que hoje está tarde, né? 9 horas da noite. Hoje estou atrasada, mas graças a Deus aqui. Hoje o dia foi cheio, para a honra e glória do Senhor. Amados e amadas, estudando a Bíblia juntos, mais um provérbio do dia de hoje. E hoje o capítulo 23, continuação dos provérbios de ontem. E o título hoje é Conclusão dos 30 ditos dos sábios. Estudando a Bíblia juntos, eu, você e o Espírito Santo, nosso querido professor. Que ele venha nos dar o Espírito de sabedoria, que é a santa presença dele, revelação, nos iluminar nessa noite. Amém? Versículo 1. Quando te assentas para uma refeição com alguma autoridade, presta atenção com quem está diante de ti. Por quê? Eu já vou explicar o versículo 1. Por quê? Põe uma faca à tua própria garganta se estiver com grande apetite. Não, por quê? Põe uma faca, na tua própria garganta com apetite. Põe uma faca à tua própria garganta se tiveres com grande apetite. Não cobices todas as iguarias que te são oferecidas, porquanto podem ser enganosas. Então, é preciso exercer cautela na presença de autoridade, pois ela pode ter segundas intenções nas gentilezas que oferece. Então, mete uma faca à tua garganta, restrinja o apetite a qualquer custo. A boa hospitalidade pode esconder um propósito sinistro. Então, muita comida e bebida entorpece o raciocínio e nos deixam vulneráveis e propensos a aceitar propostas que poderiam ser rejeitadas ou, melhor, negociadas. Se a mente não estivesse tão ocupada com a beleza da mesa e a digestão das variadas iguarias. Então, uma refeição de negócio deve ser encarada como um momento de trabalho e não com um descontraído piquenique em família. Tem a ver com o versículo 6. Vamos lá no versículo 6? O versículo 6 fala assim: não aceites comer na casa do invejoso, tampouco cobices as iguarias que lá são servidas. E também tem a ver com o Salmo 141, versículo 4. Então, primeiro vamos falar sobre o Salmo 141, versículo 4. O Salmo 141, versículo 4 diz assim: não deixes meu coração inclinar-se para a maldade, para a prática de ações iníquas, na companhia de malfeitores, que eu jamais participe dos seus banquetes. Amém? Então, esse versículo tem a ver com o versículo 6, que está falando sobre o não aceites comer na casa do invejoso, tampouco cobice as iguarias que lá são servidas, que tem a ver com os versículos do 1, 2 e o 3. Então, o invejoso, vamos aproveitar e falar sobre o invejoso. O invejoso, ele é literalmente em hebraico uma pessoa que nós falamos ontem, uma pessoa de olho mau, que nós estudamos ontem. Uma pessoa de olho mau, que é o contrário da pessoa que nós estudamos ontem em hebraico, que é a pessoa de olhos bons, pessoa generosa, Pessoa generosa. Ou pessoa de olhos abençoados, que nós estudamos ontem. Essa maneira de as escrituras definirem o mesquinho e a inveja foi incorporada por Jesus em suas homilias e parábolas, que você pode depois observar lá em Mateus, capítulo 20, versículo 15. Agora vamos lá no versículo 4. Não chegues à exaustão na tentativa de conquistar a riqueza, tenha bom senso. Ou seja, tenha a direção de Deus. Ande na direção de Deus. Ande na direção de Deus. Então, o progresso
o desejo, né, de progresso e eventual enriquecimento é legítimo e sadio, claro que é, né? Contudo, a obsessão pelo poder, o prestígio, né, pelas riquezas, ele pode arruinar uma pessoa, tanto física como espiritualmente. Não é sadio. Aonde que eu posso conferir isso? Onde que eu posso olhar isso? Você pode olhar lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Você pode olhar em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Né? Nós podemos ver aqui mesmo em Provérbios, capítulo 13, versículo 5, que diz assim: os justos odeiam tudo que se parece com a mentira, mas os perversos produzem vergonha e desgraça. Provérbios 28, 20 diz assim: o homem leal receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune. Amém? Versículo 5. E aí a continuação, né? O 4 fala: não chegues à exaustão na tentativa de conquistar a riqueza. Tenha bom senso, tenha a direção de Deus, ou seja, não se iluda. Então, os versículos 4 e 5 é o quê? É uma advertência, é a advertência contra a cobiça. É uma advertência contra cobiçar riquezas. E aí, na outra versão que eu tenho aqui, fala assim: não apliques nisso a tua inteligência, ou seja, a sua compreensão. Deixa de dirigir a percepção e a inteligência para a obtenção de riqueza. E o versículo 5 é continuação, tem ligação com o 4. Os bens e o prestígio desaparecem, como num piscar de olhos, criam asas e voam pelos céus como a águia. Então, as riquezas são enganadoras e fugazes. Colocamos nelas nossa confiança e de repente elas desaparecem. Não é verdade? Então, os bens, o dinheiro, eles são voláteis. E a fama e o prestígio são ilusões passageiras. Tudo passa muito rápido, menos nossos investimentos no amor a Deus e em seu reino. Amém? A gente já leu o versículo 6. E aí, no versículo 6, não aceite comer na casa do invejoso, tampouco cobiças e iguarias que ele serviço. Por quê? O 7 é a continuação. Porque o miserável só pensa nos gastos. Ele diz, come e bebe, entretanto, ele não fala com sinceridade. Aí o versículo 8 é continuação do 7. Vomitarás o bocado que comeste e desperdiçarás a tua cordialidade. 9. Não vale a pena conversar com o insensato, pois ele despreza a sabedoria que há em tuas palavras. Eu falo isso demais. Ou seja, não vale a pena conversar com a pessoa que não está na direção de Deus, com a pessoa que não tem a presença de Deus. Por quê? Porque a pessoa que não tem a presença de Deus, ela despreza as suas palavras, ela despreza a presença de Deus que há em suas palavras. Então você está jogando pérolas aos porcos. A verdade é essa. Eu falo muito isso. Agora, o versículos 10 a 11, o que o mestre está nos advertindo? O mestre sábio, ou seja, o mestre que tem a presença de Deus, ele adverte contra a exploração do pobre indefeso. Contra o pobre indefeso. Amém? Não mude os antigos marcos divisórios de propriedade, nem invade as terras dos órfãos. Nós já estudamos esse versículo 10 e 11. Por quê? Porque o Redentor dos direitos dos órfãos é poderoso e se colocará contra ti por causa deles. Estudamos esse versículo esses dias, né? Então, eu não vou aprofundar nele não, porque a gente estudou antes de ontem, se eu não me engano, ontem. 12. Submete teu coração à disciplina. Submete o teu coração. É o que eu oro todos os dias e comento com você. Submete teu coração a quem? Primeiro a Jesus. Por quê? Nós temos que entregar o nosso coração ao Espírito Santo, submeter ao Espírito Santo.
Jesus tem que ter o senhorio do nosso coração, e não o nosso eu, nosso ego, nossas vaidades. Todos os dias eu oro e falo, Espírito Santo, crucifico no meu eu, meu ego, as minhas vaidades, trata a minha alma. Nossa alma tem que ser tratada diariamente, é um processo diário. A gente recebe a salvação quando a gente aceita Jesus Cristo. Amém? Agora, a nossa alma não, ela é salva todos os dias. Todo dia é um processo diário de salvação, porque é tratado, o Espírito Santo trata a nossa alma. Então, quando você submete a sua vida ao Espírito Santo, ao controle, ao revestimento, para Ele controlar, para Ele, todos os dias, Ele ter o controle da sua fala, da sua língua, das suas atitudes. Amém? Você cresce em santidade, Ele está tratando a sua alma. Amém? Você está colocando, deixando o seu ego ser crucificado, seu eu, suas vaidades. Então, submete seu coração à disciplina, à correção que visa seu aperfeiçoamento. E inclina os teus ouvidos ao quê? A palavra de sabedoria, a palavra que tem a presença de Deus, que é a Bíblia. Glória a Deus, palavra linda, Jesus. 13. E não hesites em disciplinar a criança, que nós estudamos ontem. Ontem nós estudamos e falamos até desse versículo. Tem a ver com o ontem. Ontem nós falamos desse versículo, no versículo 6, 22:6, 22:15. Não hesites em disciplinar a criança, em corrigir a criança, a correção que visa o aperfeiçoamento da criança, ainda que precisa corrigi-la com a vala, com a Bíblia, com a palavra. Ela não morrerá, morte eterna, Sheol. Estudamos ontem. Aí, por quê? Por que você não deve hesitar em disciplinar, em aplicar a correção que visa o aperfeiçoamento da criança? Por quê? Para evitar da morte eterna. Castiga tu mesmo com a vara, com a Bíblia, com a palavra, e assim você vai livrá-la do Sheol. Nós estudamos isso ontem. Versículo 15. Filho meu, filha minha, se o teu coração agir com sabedoria, agir com a minha presença, o meu coração, o coração de Deus, se alegrará. É a nossa oração. Uma delas que eu faço, que eu aprendi através de um livro evangélico, mas em Efésios também fala, lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, 30. Espírito Santo, ajude, mas não te entristecer. O Espírito Santo se entristece com aquilo que a nossa boca fala e nossas atitudes. Então, todos os dias, Espírito Santo, ajude-me a não te entristecer. Então, se o meu coração, a boca fala que o coração está cheio, nosso coração tem que estar cheio de Jesus Cristo, porque se Jesus Cristo habita em meu coração, habita no seu. Então, se o teu coração agir com sabedoria, com a minha presença, o meu coração, o coração de quem? Do Senhor, se alegrará. E 16, a continuação. Grande será o meu regozijo, o meu prazer, quando os teus lábios se expressarem com retidão. Ou seja, na retidão, no caminho de Cristo, no reto, com a essência de Cristo, no caminho de Cristo, com a palavra de Cristo, com a palavra de Deus, com os seus lábios se expressarem com a presença de Deus, com a presença de Jesus. 17. Jamais invejes os pecados em teu coração. É muito melhor temer o Senhor para sempre. Jamais invejes os pecados em teu coração. Ou seja, jamais tenha inveja, jamais imites, jamais cobice no teu coração. Ou seja, quem tem inveja? O ímpio. O justo não pode ter inveja. Não é verdade? É muito melhor temer o Senhor, é muito melhor a gente ter o amor de Deus em nós e amar ao Senhor para sempre. Jamais invejes, cobice, porque é certo que sempre haverá um futuro e tua esperança não será aniquilada. 19. Ouve, filha meu, e torna-te sábio, ou seja, ouve estes conselhos do sábio, ouve e torna-te sábio, e tem o quê? E torna-te o quê? Com a presença de Deus e dirige o teu coração pelo caminho com C maiúsculo, caminho de Jesus.
Se você inveja, o que é invejar? Cobiçar, olho mau. É o contrário do olho generoso, do olho bom que nós aprendemos ontem lá em 1 Coríntios, olho amoroso, que tem o amor ágape no coração, que está no caminho, né? Que tem o coração, que dirige o coração pelo caminho de Cristo. Então não vai tornar sábio, vai tornar insensato, não é verdade? Então ouve, filho meu, e torna-te sábio, ou seja, tenha a presença de Deus e dirige teu coração pelo caminho de Cristo. E não caminhes com aqueles que se encharcam de vinho, que já estudamos, tampouco com aqueles que se empaturram de comida. Por quê? Porque os bêbados e os glutões se empobrecerão e a indolência os vestirá de trapos. E estudamos isso no Provérbio 21, versículo 1, dia 21 agora, né? Então, não vou voltar nem aprofundar nesses versículos, não. 22. Ouve o teu pai, pois ele te gerou, e não despreze tua mãe quando ela for idosa. No sentido espiritual, é ouvir o Senhor, ouvir a palavra de Deus, não desprezar. 23. Compra a verdade, compra o que? Jesus, a sabedoria, a presença de Deus, a disciplina, a correção que visa o aperfeiçoamento, a inteligência, todo o intelecto de Deus, e não as vendas por preço algum. 24. O pai do justo vai soltar de júbilo, ou seja, o pai do justo, daquele justificado pelo sangue do Cordeiro, vai soltar de júbilo. Quem tem a felicidade de gerar uma pessoa sábia, uma pessoa que tem a presença de Deus, com ele muito se alegrará. Aí, continuação do 24, versículo 25. Que teu pai e tua mãe sejam muito felizes contigo, que exulte aquele que te deu a luz, o Senhor. Você andando no caminho dele, buscando ter a sabedoria dele, né? Filho meu, dai no teu coração. Dá o teu coração a Jesus. E que teus filhos apreciem também os meus caminhos, os caminhos de Cristo. Por quê? Pois as mulheres imorais e insensatas são como uma armadilha profunda e mortal. Ou seja, porque as seduções do mundo, né? As seduções do mundo, as pessoas que estão fora da direção de Deus, são como uma armadilha profunda e mortal. Como um assaltante, elas espreitam suas vítimas e multiplicam entre os homens o número dos infiéis a Deus. 29, que nós já estudamos, né? No dia 21 de setembro, no estudo sobre a bebida. Para quem são os ais de pesar? Para quem são as expressões de profunda tristeza? Para quem são as brigas e inimizades? Para quem os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos embaçados e vermelhos? Para todos aqueles, para os ímpios, né? Os insensatos, aqueles que estão fora da direção de Deus. Para todos aqueles que gastam horas se encharcando de vinho, aqueles que andam em busca de bebidas fortes e misturas alcoólicas. Não te entregues a contemplar a tintura avermelhada do vinho, quando cintila provocante no copo e escorre suavemente. Por quê? Porque no fim ele ataca como a serpente e envenena como víbora. Teus olhos verão coisas horríveis e tua mente entorpecida te fará dizer tolices. Serás como alguém que dorme no meio do mar agitado ou deita-se sobre as cordas de um alto mastro. E dirás, feriram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, contudo eu nada percebi. Quando despertarei para que eu possa voltar a beber? Então esses versículos aqui foram os versículos que nós estudamos dia 21. Amém? Glória a Deus. Meu querido e minha querida, terminamos mais um estudo de Provérbios. E eu fico por aqui, agradeço a sua presença. Qualquer dúvida vocês deixam nos comentários. Qualquer referência de versículos. Jesus abençoe sua noite. E amanhã nós vamos estudar o Provérbio 24, que diz: a fé em Deus inspira e fortalece. Beijo grande em seu coração. Uma excelente noite.